boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Estamos falando aqui da Agência Nacional de Águas e um evento sobre gestão de recursos hídricos, onde falaremos um pouco sobre agricultura irrigada e recursos hídricos, né? Meu nome é Daniel Assunção, sou especialista em geoprocessamento, atuo na coordenação de estudos setoriais, né, da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, e eu farei a moderação desse evento, né? Para a mesa para nossos dois convidados, né? Teremos convidados o Frederico Sintra, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e o Thiago Henrique Fontinelli, né? Que atualmente o Thiago Henrique Fontinelli é geógrafo e mestre pela Universidade Federal Fluminense e tem especialização na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERJ, né? Atuou como analista em geoprocessamento no IBGE, atua desde 2012 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, atualmente como coordenador na coordenação de estudos setoriais, a Superintendência de Planejamento também. Ele é responsável pelos estudos sobre usos da água como subsídios à implementação de políticas públicas e coordena os estudos relacionados à irrigação na ANA. Já o Frederico Sintra Belém, ele é do MDR, né, analista de infraestrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, engenheiro agrônomo, especialista em irrigação e gestão de recursos hídricos, atuou no cargo de coordenador geral de agricultura irrigada no Ministério do Desenvolvimento Regional de janeiro de 2019 a setembro de 2020. Possui ainda especialização em gestão de agronegócios, especialização em administração pública, especialização em gestão ambiental e curso de aperfeiçoamento em planejamento estratégico. Como a atribuição do MDR no MDR é responsável pela implementação da Política Nacional de Irrigação, né? Lei 12787 de 2013 e seus instrumentos, e desenvolve principalmente ações de acompanhamento e monitoramento da gestão de projetos de irrigação e implementa iniciativas como os polos de agricultura irrigada, tá? Então, nosso evento terá a duração de 1 hora, né? É mais uma forma de bate-papo, não terá apresentação de slides, é só um pouco de bate-papo, né? Sobre um pouco a agricultura irrigada e os recursos hídricos, né? E após, ou seja, vai ter essa primeira abordagem de 30 minutos de conversa com nossos especialistas e depois a gente abrirá o espaço para perguntas, né? Então, para começar a nossa conversa, eu queria passar a palavra para o coordenador de estudos setoriais, Thiago Henrique Fontinelli, começando com uma pergunta. Tiago, por que a ANA tem interesse na temática de agricultura irrigada, né? Qual tem sido o foco da agência nessa área? Oi, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pela introdução. Bom, o interesse da ANA na temática se deve a um conjunto importante de fatores, né? O primeiro dele, pelo dinamismo do setor, né? Um setor que está por todo o país, é importante para a segurança alimentar da população, né? Muitas vezes nós não sabemos, mas boa parte da comida que chega à mesa dos brasileiros vem de produção irrigada. Falando do arroz, que é 90% irrigado, do feijão, que tem um percentual elevado de irrigação, frutas, verduras e uma série de outros alimentos que chegam às nossas mesas são produtos da irrigação brasileira, né? E muitas vezes nós não temos esse conhecimento da cadeia produtiva do que a gente consome, né? Então, esse é um primeiro, a importância, né? A importância para a segurança alimentar e nutricional da população. E, especificamente, na gestão de recursos hídricos, a agricultura irrigada é responsável por cerca de 70% da captação de água bruta em mananciais. Então, ela tem uma importância por si só, por esse volume de água expressivo, bastante importante para o nosso sistema, né? O sistema de recursos hídricos, que tem que atuar em articulação com o setor. E, por fim, um terceiro elemento, de forma bastante resumida, né, é que já é o principal setor e o maior do ponto de vista de volumes captados de água, e ele é, ao mesmo tempo, que tem a maior capacidade de expansão no país. Então, quando a gente pensa no abastecimento urbano, na indústria, no uso para dessedentação de animais e nos diversos outros usos da água, a irrigação é o que ainda tem o maior potencial de expansão ainda de crescer no horizonte que nós costumamos observar, né, de algumas décadas. E esse crescimento ele já aparece nos anos recentes, né? O Brasil tem crescido há cerca de 10 anos a 200 mil hectares ao ano de área adicional irrigável. Então, todos esses elementos mostram para a gente que tem uma importância estratégica para o país, né? Para a economia, para a segurança alimentar, especificamente para a gestão dos recursos hídricos,
por essa importância dos volumes captados. Então, nosso papel é fundamentalmente conhecer o setor, levantar dados, se articular, produzir estudos e, com base nesses dados e nessa base técnica consolidada, ajudar que a atividade continue se expandindo de forma sustentável. E, para isso, a gente tem o nosso Atlas Irrigação da ANA, né? Que é o grande produto que reúne todos os estudos da ANA, estudos de parceiros, e todas as atividades que a ANA tem, a gente envelopa nesse produto que a gente chama de Atlas Irrigação, que é não só uma publicação, mas um produto vivo da ANA, né? O Atlas, né, a base técnica que a ANA constrói com os parceiros, é referência tanto para nós, na nossa gestão de recursos hídricos, né, para dar uma outorga, para pensar no planejamento das bacias hidrográficas, como também para o planejamento da Política Nacional de Irrigação, que o Fred vai falar um pouquinho mais. Então, de forma bem sucinta, Daniel, e devolvendo a palavra para você, são esses os elementos principais aí da importância e do destaque da agricultura irrigada no nosso sistema. Obrigado, Thiago. Foi bom sua síntese aí, né, dizendo a importância, né, da água, né, para a segurança alimentar, né, e enfim, a agricultura é um grande consumidor de água e está aí porque a ANA está atuando, né? Então, o foco da ANA está aí na área de mapeamento, né, na área de conhecer melhor para planejar melhor, né? E agora passando um pouco a palavra para o MDR, né, na figura do Frederico Sintra. Qual que tem sido o foco de atuação, Frederico, do MDR nessa temática, né, da agricultura irrigada? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Thiago, equipe da ANA, telespectadores, muito boa tarde. Queria agradecer primeiramente pelo convite desses eventos de capacitação que vocês vêm promovendo, que são tão importantes aí, principalmente para disseminar as principais informações, né, sobre agricultura irrigada. E, bom, Daniel, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele é o condutor da Política Nacional de Irrigação, né, uma lei federal, 12787, e, historicamente, ele trabalhou muito na implantação de algumas infraestruturas, principalmente em projetos públicos de irrigação, né, que foram ações em territórios específicos para a gente promover também o desenvolvimento regional naquelas regiões. Entretanto, ao longo do tempo, a gente percebeu que o Ministério estava focando as suas ações em um público muito pequeno, né, que não é tão representativo da agricultura irrigada no país. A agricultura irrigada privada, que a gente chama assim, né, tem essa separação pública e privada, ela estava um pouco desamparada, vamos dizer. Os instrumentos eles não estavam sendo muito bem trabalhados. Então, desde o ano passado, o MDR fez uma reestruturação nessa condução da política e a gente conseguiu, por meio de várias iniciativas inovadoras, aproximar, né, do setor privado e realmente ver quais são os principais gargalos, né, que a gente está precisando destravar para a gente conseguir atingir esse grande potencial, né, de área irrigada que a gente tem no país. Então, assim, a gente viu que algumas das diretrizes principais, né, que são a implantação de projetos, não só os públicos, mas projetos privados, né, aportando a parte de infraestrutura, que ainda está sendo carente em algumas regiões, tanto a parte de assistência técnica, capacitação, que a gente também está trabalhando em algumas iniciativas, a gente está com essa diretriz também. E também um ponto muito forte é uma desburocratização, né, a gente viu que tem algumas legislações, né, alguns normativos que eles hoje eles estão um pouco defasados, eles precisam ser evoluídos e até às vezes revogados. Então, isso é uma diretriz que a gente está trabalhando, regulamentando a lei, tentando trabalhar em novos normativos para que a gente consiga dar vazão aí a esse crescimento da agricultura irrigada no país. Legal, o Fred fez um panorama interessante aí, dizendo agora, né, que é importante esse aporte governamental também na iniciativa privada, né, a gente sabe da importância do agronegócio para o PIB brasileiro, ainda mais a agricultura irrigada, que é bastante tecnificada, né, embora o setor privado tenha um dinamismo maior e ele consiga andar pelas suas próprias pernas em alguns aspectos, é importante sim que o governo apoie na parte de regulamentação e todo esse aporte técnico que o Fred vem mencionando aí, ou seja, né, o MDR está aí numa iniciativa muito, muito nobre
no fomento à expansão da agricultura irrigada, principalmente nesses polos de irrigação que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Agora, voltando um pouco a palavra para o Thiago, né, um pouco mais técnico, eu queria que ele falasse um pouco sobre esse panorama da agricultura irrigada no país, assim, onde é que ela ocorre, quais são as principais culturas, os métodos, ou seja, é homogeneamente distribuído, enfim, diga para nós um pouco sobre esse panorama da agricultura irrigada no país, métodos e culturas. Bom, Daniel, como vocês conhecem bem, né, a agricultura irrigada brasileira ela é muito diversificada, né? Só, por exemplo, em outorgas de domínio da União, outorgas que a ANA dá autorização por esse uso da água, né? Nós temos mais de 70 culturas registradas, né, que são irrigadas no país. Então, assim, é uma diversidade muito grande. Mas, assim, dentro dessa diversidade, nós conseguimos enxergar alguns padrões, né, alguns grandes padrões de irrigação no país. E aí a gente tem um panorama mais geral da agricultura. Uma cultura muito importante é o arroz irrigado, né? Hoje 90% do arroz produzido no Brasil ele é produzido sob irrigação. Ele está bastante concentrado no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também no Tocantins. Outro perfil importante é o da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, ela no Brasil tem uma característica de manejo bem peculiar, né? Porque nós realizamos muito a fertirrigação com águas residuárias e vinhaça do processo industrial, e nós usamos pouca irrigação de mananciais em cana-de-açúcar, né? Água que é retirada de rios ou de reservatórios para irrigar propriamente a cana. Esse é um padrão de irrigação de cana que acontece mais no litoral do Nordeste, enquanto no Centro-Sul, que é a principal área produtora de cana, a gente tem mais a realização da fertirrigação. Outro padrão importante é o do café, que é a principal cultura permanente irrigada do Brasil e está muito concentrado no Espírito Santo, em Minas Gerais e mais recentemente no polo cafeeiro de Rondônia, que tem apresentado um crescimento bastante expressivo nos últimos anos. Um último padrão muito importante é o padrão de outras culturas temporárias, né, que eu não citei antes, como a soja, o milho, o algodão e o próprio feijão, que são muito cultivados em sistemas de pivôs centrais no Brasil. Hoje os pivôs centrais eles estão bastante disseminados, principalmente nas áreas do Cerrado brasileiro e também na região dos Pampas, no noroeste do Rio Grande do Sul, e são o método e o sistema, né, de irrigação que hoje mais se expande no país. Já é o método que mais se expande nos últimos 20 anos e é aquele que deve continuar liderando a expansão da irrigação no Brasil. E o que é plantado nos pivôs varia muito, com o mercado, com o ano, até com as condições hídricas do momento. Então, assim, e a gente tem também alguns polos, né, locais ou regionais dos próprios projetos públicos de irrigação, né, que vêm sendo implementados no país desde a década de 70 e 80, principalmente, que estão muito concentrados no semiárido nordestino, também como política de desenvolvimento regional, né. Então, esses são padrões que nós enxergamos pelo país, né, que nós vamos aí organizar e colocar de forma bem telegráfica no Atlas de Irrigação, mas que traçam um panorama geral dessa distribuição. Um destaque só para essa questão do sistema, Daniel, acho que é importante colocar, né, para a nossa audiência, é a própria questão dos sistemas, né? A gente tem, muitas vezes, essa questão que uma irrigação X, ela é boa e uma Y desperdiça água, né? E, na verdade, o que a gente observa em campo é que todas as irrigações são eficientes se bem manejadas, se bem trabalhadas, se você tiver um uso correto, um controle, medição. E o método a ser escolhido, se ele vai ser inundação, se ele vai ser pivô, se ele vai ser um gotejamento, ele depende muito de uma análise integrada de fatores físicos e também de fatores econômicos. Então, só para ficar num exemplo, né, o sistema de pivô central ele é bastante eficiente, mas se você colocar ele num solo muito arenoso, você não tem capacidade de retenção de água no solo e você vai desperdiçar muita água. Então, o sistema por si só, ele não é nem perdulário, nem muito eficiente. Isso depende de uma análise integrada naquele local de qual que é o sistema mais adequado. Então, só para ajudar a fechar esse panorama, tanto de culturas, né, quanto de sistemas que a gente tem no país, em que também há uma grande diversidade de sistemas, apesar desse destaque que eu coloquei antes, da liderança dos pivôs centrais na expansão recente.
Legal, Tiago. É bom, é importante mencionar isso, né? Porque a gente sabe que, né, quem parte para a agricultura irrigada, geralmente são pessoas, é uma agricultura altamente tecnificada, né? Ou seja, a pessoa está ali, ela sabe do valor da água e a pessoa tenta, ano após ano, a gente vê uma melhoria da eficiência, né, do sistema e tudo mais. Então, ou seja, já a irrigação tem seu poder, tem seu valor, porque ela traz muito valor agregado ao produto, né? Ou seja, a gente consegue produzir muito mais em uma área muito menor. Então tem que se dar, e isso que tem que se levar em consideração. Ou seja, fazendo um bom uso da água, dá para se produzir bastante em áreas reduzidas, né, na agricultura irrigada. E voltando um pouco agora à pergunta para o Fred, né, daí ele mencionou um pouco sobre esse fortalecimento dos polos nacionais de irrigação. Eu queria que você descrevesse um pouco mais para nós, Fred, o que se trata esses polos nacionais de irrigação, onde eles estão localizados, e qual a importância desses polos, né? Qual que tem sido a iniciativa do MDR nessa área? Daniel, cara, os polos, eu vou explicar ele de uma maneira bem simples, porque a metodologia ela é bem simples. Ela foi uma iniciativa que a gente montou no ano passado, que ela basicamente é uma conversa com os produtores. Né? Primeiro a gente faz um diagnóstico, né, inclusive com a ajuda dos estudos de vocês, de mapeamento das áreas irrigadas no país. Então a gente primeiro identifica onde existem esses aglomerados, né, de agricultura irrigada, e a partir disso a gente faz o contato com as associações de irrigantes, né, que estão localizadas nesses territórios. A partir disso a gente faz uma oficina, né, e nessa oficina estão todos os atores governamentais, né, a iniciativa privada, empresas de energia, de assistência técnica, enfim, todas as pessoas que estão relacionadas, né, ao setor, e a gente faz, né, um trabalho de levantamento de todos os pontos fracos que estão impedindo ali o desenvolvimento da agricultura irrigada naquela região. E a partir disso a gente faz toda uma estruturação, cria um grupo gestor, né, que vão ser as pessoas que vão tomar conta daquela carteira de projetos que é formada naquele dia, e também vai ser responsável, né, por trabalhar o andamento dessas ações junto aqui com a coordenação do MDR. Então, é realmente esse contato ali com os irrigantes, a gente escuta deles, né, o que realmente eles estão precisando. O governo, historicamente, ele fez muitas ações ao contrário, né, vinha ação de cima para baixo, e às vezes não necessariamente era aquilo que aquele território estava precisando. Então, na verdade, a gente escuta o que realmente é o problema e a gente vem, né, tentar resolver aqueles problemas. Desde o ano passado, a gente já conseguiu implementar 5 polos de agricultura irrigada, um no Rio Grande do Sul, 2 no estado de Goiás, um em Mato Grosso e um no oeste da Bahia. A gente ainda tinha em mente implantar mais 3 esse ano, mas tivemos uma pausa por conta da pandemia. Vamos provavelmente implantar mais um no Rio Grande do Sul mês que vem e mais um em São Paulo, talvez em dezembro. Mas a nossa perspectiva é estar implantando aí pelo menos 3 a 4 polos, né, de irrigação a cada ano. E a importância deles é essa, eles realmente trazem para a gente, para o governo, quais são os principais problemas daqueles territórios e eles, né, orientam a gente, né, a alocar recursos, a gente se debruçar mesmo as ações que realmente são importantes para que a agricultura irrigada se desenvolva naquela região. Legal, Frederico. Acho que essa iniciativa é uma bela iniciativa do MDR, porque o Brasil é um país bastante diverso, né? Cada polo, cada região tem uma demanda específica. Tem regiões que a demanda mais é por qualificação técnica, tem regiões que a demanda mais é por energia, né? Tem regiões que é energia e estradas, enfim. Outras regiões é o silo. Então é importante, né, o governo, enquanto fomentador dessa política de irrigação, sentar na mesa com quem de fato produz para saber qual a demanda de cada polo, de cada grupo de agricultores que estão ali na ponta produzindo, né? Então acho que a iniciativa do MDR vai nesse sentido, né, de entender qual é a real demanda de cada uma dessas regiões para poder atender da melhor forma possível, né? Seja na regulamentação, seja na infraestrutura, né? E agora, voltando um pouco a palavra para o Tiago, né, um pouco também sobre a parte técnica, né, eu queria saber um pouco mais sobre essa dinâmica temporal da irrigação, Tiago. Quando é que ela mais ocorre? Né, o consumo de água é o mesmo o tempo todo? O pivô fica ligado o ano inteiro? Como é que funciona isso? Assim, é homogeneamente no território? Nos dá um panorama sobre essa temporalidade da irrigação, por gentileza.
Essa é uma questão bastante importante, Daniel, e até vai de encontro à sua primeira questão, que é com relação a essa importância da irrigação para a gestão dos recursos hídricos, né? Geralmente nós apresentamos dados da irrigação como médias anuais, né? Até para nós termos a comparabilidade com os outros usos, né? Quanto a irrigação consome em relação ao uso, ao outro. Mas ainda no tempo, né, ou seja, dentro de um mesmo ano, a irrigação ela se concentra em determinados períodos. Então, todo esse volume de água, ele acaba sendo dividido em períodos em que ele é ainda maior, com outros períodos em que não ocorre esse uso, né, que os equipamentos ficam ociosos. Então, o agricultor, ele tende, por uma questão também de custos, a otimizar o uso da irrigação em períodos em que ele precisa acionar menos os equipamentos, né? Então, por exemplo, no período de verão do cerrado, né, no período chuvoso, a maior parte dos pivôs centrais eles estão plantados, mas não necessariamente eles estão ligados, porque as chuvas elas são capazes de suprir boa parte da demanda hídrica da cultura. Então, isso é a que a gente chama de primeira safra, né, ou safra de verão. Quando nós entramos na segunda safra, que você já tem um período em que ainda chove, mas a chuva começa a parar, você começa a ter uma maior necessidade de ligar os equipamentos. Então, você já observa que, às vezes, nem todos os pivôs fazem a segunda safra. Já é um número menor. Quando a gente chega na terceira safra, no cerrado, né, a safra do período seco, já são menos pivôs ainda que são ligados, porque como não chove, você tem que acionar o equipamento o tempo todo. Então, essa dinâmica da irrigação ela é bastante complexa mesmo, e existe uma concentração do período de irrigação nesses períodos do ano em que chove menos. O agricultor ele acompanha as chuvas e a umidade no solo para decidir quando precisa irrigar. E ele procura plantar em momentos em que ele acione menos os equipamentos, ou faça um uso mais eficiente desses equipamentos, porque é muito caro você ligar um pivô central para que ele rode, o custo de energia, o custo de mão de obra, enfim, uma série de custos que entram na conta do produtor, faz com que ele otimize esse uso dos pivôs centrais, por exemplo. Então, esse é um exemplo. A gente tem, por exemplo, também o caso da dinâmica do arroz, né? O arroz ele tem um calendário bem específico, ele é plantado entre setembro e outubro de um ano e colhido entre março, fevereiro e abril do ano seguinte. Então, aí você já tem um padrão de um calendário bastante específico, que se repete com bastante rotina. Mas você também pode ter efeitos do mercado sobre o calendário. Por exemplo, nós temos anos em que o feijão terceira safra, que é o que é plantado no período seco, ele está com um preço muito bom para o produtor. Então, isso leva o produtor a plantar, a ocupar mais as suas áreas irrigadas com feijão no período seco, demandando mais dos recursos hídricos. Então, também tem uma dinâmica de mercado envolvida nesse uso da irrigação, que cria uma complexidade a mais para a análise temporal da agricultura irrigada. E esse é um dos desafios de monitorar a atividade, né? Então, a gente vai até tentar, dentro do Atlas de Irrigação, trazer alguns infográficos para o leitor, que permita entender um pouquinho mais dessa dinâmica, né? Que é bastante complexa e que também acaba variando de ano para ano, de acordo com o mercado e com as decisões do produtor, né? Nós temos agora, por exemplo, um período de dólar alto. Esse é um outro fator que leva a decisões diferenciadas do produtor com relação ao uso de áreas irrigadas, né? Então, são muitos fatores, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos estabelecer padrões, né? E é isso que a gente tenta trazer para o público mais geral, para as nossas discussões. Legal, Thiago. Nós vamos agora já com quase meia hora de webinar. Eu queria finalizar essa primeira rodada, né, que já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria finalizar essa rodada passando é uma pergunta para ambos, né, mas começando pelo Fred, sobre assim, a gente fez um diagnóstico, né, cada vez se faz um diagnóstico da irrigação, onde são as principais demandas e tudo mais, mas sempre se pergunta, e o prognóstico, né, e para onde é que essa irrigação tem potencial para expansão, assim, o que o MDR tem feito nesse sentido de prognóstico, né, possibilidade de expansão da agricultura irrigada no país, né? Então, o Fred vai responder alguma coisa e depois ele passa direto a palavra para o Thiago para a gente finalizar essa sessão e partir para as perguntas dos ouvintes. Legal, Daniel. Bom, temos sim, a gente tem essa perspectiva de expansão da agricultura irrigada.
Inclusive, é um tema que une muito aqui o nosso trabalho com o de vocês aí, da superintendência de vocês, tanto com os estudos que a gente vem elaborando aqui, tanto com o Atlas de Irrigação, que vai sair agora. A nossa previsão de trabalhar, né, assim, incentivar a irrigação são principalmente em regiões onde já tem esses polos que já existem, né, os aglomerados de irrigação. Então, a gente quer incentivar, porque ali naquelas regiões realmente vai ter uma facilidade, claro, se tiver condições, né, hídricas, de estar expandindo. Num estudo que a gente está elaborando, a gente vê que tem um potencial muito grande, e ele faz um mapeamento de onde existem áreas, né, que já são antropizadas, tem uma condição de solo, de água satisfatórias, e também infraestruturas já implementadas, tanto de estrada para escoamento da produção, energia, que é um ponto muito sensível também, né, o Thiago até colocou muito bem agora. Então, assim, essas regiões, esses territórios, eles vão ser os principais pontos aí, os principais locais onde a gente vai concentrar os nossos esforços, né? Que a gente vê que a curto prazo a gente vai conseguir ampliar essa área irrigada nessas regiões. E aí, né, de acordo que a gente for implementando essas áreas, a gente vai trabalhando, né, essas áreas que são as carentes de infraestruturas, e assim a gente vai conseguindo melhorar aí essa perspectiva. Legal, Fred, é isso mesmo. E só complementando aí, como o Fred colocou, né? Acho que assim, uma questão importante primeira desse potencial de expansão é enxergar que o MDR e a ANA, né, ou seja, os responsáveis pela Política Nacional de Irrigação, pela Política Nacional de Recursos Hídricos, estão construindo e finalizando um número comum sobre esse potencial, ou seja, um trabalho conjunto que diz e que orienta ambas as políticas com a mesma base técnica. Isso é fundamental. E num segundo momento, pegando um pouco a carona no que o Fred falou, nosso potencial é enorme, nós chegamos em números que mostram isso, mas nós temos que atuar nas condições em que esse potencial possa ser desenvolvido com sustentabilidade, que é a visão do Ministério e é a visão da ANA. Então, não adianta o potencial ser alto se você não tem energia elétrica. Você está numa etapa anterior, você primeiro ainda precisa pensar nessa infraestrutura e conseguir implantá-la antes de desenvolver uma agricultura irrigada mais pujante. E nas áreas que já estão consolidadas, há uma facilidade de infraestrutura, armazenagem, conhecimento técnico, conhecimento do irrigante, já no desenvolvimento daquela atividade. E muitas vezes existem alguns entraves, né, como alguma questão mais pontual de infraestrutura, ou seja, tem energia elétrica, mas não, ela é insuficiente, ou a rede cai, né, não funciona o tempo todo, que podem ser equacionadas com a atuação conjunta que o MDR tem estimulado nesses polos. Então, essa questão do potencial é fundamental, né? Como eu falei antes, a irrigação é o uso da água que mais tem potencial de crescimento e mais tem crescido ano a ano nos últimos 15 anos, e nós precisamos estar com esse instrumento de planejamento em mãos para continuar ajudando a agricultura a crescer nos lugares e nas regiões em que há capacidade realmente de suporte físico e hídrico para que esse desenvolvimento ocorra. Correto. Temos algumas perguntas aqui dos usuários, assim, mais algumas perguntas minhas que não são tantas perguntas. Eu vou começar respondendo uma pergunta aqui, simples, que é: no Brasil o uso de pivô central na irrigação do arroz? É muito pouco utilizado o pivô, né? O grosso, mais de 95% da irrigação no arroz se dá por inundação, né? Assim, eventualmente possa ter um pivô ou outro, mas não é a praxe no país. Ou seja, a gente pode afirmar com certeza que quase que a totalidade do pivô, da irrigação de arroz no país, né? É uma resposta aí ao Rodrigues Saldanha. Não, um anônimo perguntou. Então é irrigado sob inundação, né? O Fred poderia falar um pouco sobre a implantação do polo do Oeste Baiano, né? Qual é a localização, né? Enfim, só um breve relato aí para o Rodrigues Saldanha, por favor. Beleza. Bom, o polo do Oeste da Bahia, na verdade, sim, quando a gente faz a oficina, a gente elege um município, né, onde a associação de irrigantes ela predomina. No caso do Oeste da Bahia foi Barreiras, e nessa oficina que a gente faz, a gente convida todos aqueles municípios adjacentes, né, que têm as mesmas características produtivas, né, lógico, com irrigação,
E na própria oficina, a gente já elege quais são os municípios que vão contemplar aquele polo de irrigação. No caso do Oeste da Bahia, tem, né, Barreiras, que foi o SED, então tem Barra, Bom Jesus da Lapa, eu acho que foram 18. Então, assim, todos que estão em volta ali, eles estão contemplando o polo do Oeste da Bahia. Mas ele também não é engessado. Pode ser que um município que não estava contemplado no primeiro momento, ele comece a se desenvolver, e aí a gente faça a inclusão dele. Ou da mesma forma, um outro município que não esteja muito participativo e tudo, a gente julgue que não seja necessário, e a gente pode retirar também. E, sim, se tratando especificamente das demandas técnicas, né, do Polo do Oeste da Bahia, acho que a pessoa que mandou também a pergunta pode se interessar. O que surgiu bastante de deficiência lá foi uma parte de gestão de recursos hídricos, principalmente, né, do aquífero Urucuia, porque é uma região que tem um potencial grande ali de irrigação com água subterrânea, mas ainda precisa evoluir nesse manejo, nessa gestão, né, desse aquífero. Apareceram também alguns pontos muito sensíveis de infraestrutura. A gente está trabalhando, inclusive, num instrumento para estar construindo uma estrada estadual, para melhorar o escoamento da produção. Nessa região ali de Barreiras, tem alguns projetos públicos, inclusive, que estão inseridos nesse polo, que eles são produtores, né, de fruticultura, e muitas frutas, quando chegam no mercado, às vezes elas já estão muito prejudicadas. Então, realmente é um ponto sensível ali para essa região. Tá certo. Voltando sobre essa questão da água, né? Eu acho que eu tenho mais algumas perguntas aqui para a gente discutir aqui. O pessoal fala muito da irrigação, sempre se vê a irrigação como uma vilã no consumo de recursos hídricos, né? Muito se vai nesse sentido aí, né? Você acha mesmo, Thiago, que a irrigação é esse grande vilã que as pessoas põem no consumo de recursos hídricos, né? Por que ela é tão importante assim? Por que se fala tanto sobre essa... Por que se vilaniza tanto o consumo de água nos recursos hídricos? Eu acho... Desculpa. Sim, Daniel. Eu acho que é uma questão um pouco de desconhecimento, né? Eu acho que todos os usos da água, né? Assim como nós, nas nossas casas, né? Nós temos pessoas que fazem uso perdulário e pessoas que fazem uso eficiente, consciente, né? Então, assim, individualmente, nós vamos enxergar, né, em todos os setores problemas relacionados à eficiência. O que a gente pode colocar, especificamente com a agricultura irrigada, Daniel, que o agricultor irrigante no Brasil ele é altamente tecnificado, ele tem uma preocupação muito forte com o custo, né? É importante entender que uma água bombeada desperdiçada é extremamente cara, só de energia elétrica para o produtor. Em bacias em que há cobrança pelo uso da água, isso é também um custo da cobrança. Quando você desperdiça água num equipamento de irrigação, você desperdiça insumos, você desperdiça uma série de elementos que são irrigados, que são colocados juntos, né, para fertirrigar a plantação, que tudo isso é custo para o produtor. Então, o que a gente pode dizer é que o produtor, como padrão, ele é eficiente, primeiro, até por uma questão econômica, e no segundo momento que a gestão dos recursos hídricos atua exatamente para estimular e combater qualquer desperdício ou qualquer uso ineficiente que ocorra. Um exemplo disso é o outorga de uso da água. Nos processos da ANA, nós temos exigências de limites mínimos de eficiência por sistema de irrigação. Então, isso é uma questão importante, porque para autorizar um uso da água, nós já estabelecemos que a eficiência tem que, pelo menos, atingir um patamar bom para que o produtor tenha a autorização pelo uso da água. Então, esse é um dos exemplos, né? Nós temos na legislação ambiental, resolução CONANO, que ela privilegia o licenciamento ambiental de empreendimentos mais eficientes no uso da água para irrigação, por exemplo. Então, há mecanismos legais e é parte do nosso trabalho monitorar e ajudar esse uso da água a ser cada vez mais eficiente, mas a agricultura irrigada está muito longe de ser uma vilã dos recursos hídricos no país. Você teria algo a acrescentar, Fred? Tem sim, Daniel. Essa pergunta, ela é boa, né? Porque, assim,
A gente que trabalha com agricultura irrigada sempre apanhou muito, né, por conta dessa questão de, vocês consomem a água, 70% da água e tudo. E realmente, na verdade, não é isso, é bem o que o Thiago falou, é um desconhecimento, né, que a população tem sobre essa questão da irrigação. Primeiro, assim, que não consome os 70% da água, 70% do que é outorgado, né? O pessoal está achando que está secando o rio ali, então, assim, não tem nada a ver com isso. Eu acho que se as pessoas soubessem realmente a importância da irrigação, né, na produção de alimentos, que ela que possibilita a gente ter vários alimentos durante o ano todo, algumas frutas, né, a gente consegue manter o preço dos alimentos, né, num preço estável. Se não fosse irrigação, a gente não teria. Igual o Thiago comentou mesmo do feijão, né, terceira safra e tudo. Rapaz, se a gente, quando teve quebra de safra lá no Paraná de feijão, o preço do feijão foi a R$7, R$8. Aí todo mundo reclama, né? Nossa, por que tá caro assim tudo? Mas o pessoal não sabe, né? Que é a irrigação que regula isso tudo, que propicia, né? Que a gente consiga ter um aumento de produtividade, né? A população é muito grande, ela precisa comer. E se não fosse com a agricultura irrigada, a produção irrigada, a gente não conseguiria hoje, né? Satisfazer aí, chegar a comida num preço razoável para a população, né? A gente vê hoje aí esse aumento de consumo aí de alimento pela China, a Índia que vai entrar bastante no mercado aí consumidor aí nos próximos anos. Ora, se não tiver uma produção irrigada, com certeza, cara, a fome vai aumentar, porque a gente não vai conseguir produzir, né, nessa quantidade de área que a gente tem. E além disso, a irrigação, ela na verdade, ambientalmente, ela é satisfatória. Ela impede que a gente abra novas áreas, né, que hoje são matas e tudo. O pessoal acha que só retirar água é um fato ruim, mas não é, na verdade. A gente está impedindo que novas áreas estejam sendo desmatadas, né, porque a gente está aumentando a produtividade. Se você for pegar médias de produção aí hoje, a irrigação ela produz 2 a 2,5 vezes a mais, né, do que o sequeiro. Ele dá garantia para o produtor rural. O produtor rural ele tem que ter a segurança, né, de estar trabalhando. E ele tem vários entraves, né, Daniel? Assim, essa questão da energia elétrica é muito pesado para o produtor. A questão econômica, ela não é muito simples. O produtor não liga o pivô central por brincadeira. Tem pivô, dependendo do tamanho dele, e só uma volta dele é R$2.000, né, de energia. Então, assim, se ele não for realmente uma pessoa técnica, né, trabalhar tudo dentro das especificações, ele está fora do mercado. Então, a irrigação é uma tecnologia de ponta e ela hoje é benéfica para o país, né, e propicia aí que a comida chegue para a gente aí sempre nas gôndolas do mercado. Legal, Fred, acho que é isso mesmo, né? Você vai assim para um polo, falando um pouco do Oeste Baiano, você vai para um polo do Oeste Baiano lá, você fica lá, você vê que a irrigação é irrigação de primeiro mundo, né? É comparável à irrigação americana. Você vê que o pessoal tem tensiômetro no solo, medindo a umidade do solo, pluviômetro por pivô, né? É uma agricultura de ponta, altamente tecnificada, como você diz, né? A pessoa quer, o fazendeiro de ponta ali, ele quer otimizar os recursos e ele está preocupado, sim, bastante com esse consumo de água e tudo mais. Então você fez um ótimo relato aí sobre a importância na questão da segurança alimentar, da preservação na abertura de novas áreas, da expansão da fronteira agrícola que muito se fala hoje em dia. Então, acho que, né, a ANA e o MDR vem trabalhando nesse contexto, né, de conhecer melhor, ou seja, aqui não se pode expandir, aqui se pode expandir, né, onde tem bastante água, onde tem capacidade de expansão. Então, eu acho que a gente vai nesse quesito, né, a gente vai mapear onde é que ela está ocorrendo, né, onde é que ela já saturou e onde ela tem potencial de expansão, né. Então, acho que a nossa função aqui enquanto governo, né, é isso, é fomentar onde se pode fomentar a agricultura e recuar onde já o recurso hídrico já está escasso. Tá? Finalizando aqui, né, até agora nós temos mais uma pergunta a ser respondida aqui, eu vou passar a palavra para o Thiago, que é sobre a questão da commodity de água. Né? Então a pergunta aqui que seria, sabe-se que a irrigação é de extrema importância para diversas culturas no país. Entretanto, a água tem se mostrado uma commodity valiosa. Assim como a ANA, ou o governo em geral,
vem a questão da água virtual, embutida nos produtos agrícolas. Há leis ou normas que possibilitam o ganho explorando a commodity água? É uma pergunta aí que eu faço ao Tiago. Bem, bom, é uma questão bastante complexa, né, e diria que está na vanguarda aí das discussões sobre água, né? Acho que assim, tem a questão dos estudos, né, que procuram enxergar esse uso da água como um ciclo mais completo, né, às vezes desde a produção da semente até a chegada ao mercado consumidor final e como o usuário vai preparar esse alimento, né, que um pouco ali da pegada hídrica, né, ou da água virtual, enfim, existe um conjunto de conceitos relacionados a esse tema. E nós fazemos algumas avaliações e estudos, né, como as contas econômicas ambientais da água, que buscam traçar esse nexo e estimar um pouco melhor esse consumo de água, olhando um pouco mais, de forma mais ampla, né, como é o conceito de água virtual e o de pegada hídrica. Agora, sim, é importante ter bastante pé no chão também, que toda a nossa política de recursos hídricos e a regulamentação, ela é sobre a água bruta. Então, nós estamos falando de outorga, de enquadramento, de uma série de outros instrumentos da política que estão relacionados à captação de água, né? A água bruta, que é captada em mananciais e utilizada para os diversos usos, não só para irrigação. Então, há realmente interesse e há algumas informações da ANA nesse sentido mais amplo, mas nós temos também que estar focados nos instrumentos da nossa política, porque o nosso papel é implementar a política, e a política ela está focada e está estabelecida principalmente em cima de parâmetros de captação de água bruta. Sobre leis e normas, eu conheço muito pouco e não tenho elementos para ajudar a responder a pergunta do nosso ouvinte. Legal. Mais uma pergunta para o Tiago aqui, que é sobre a Ana aqui, quando surgiu perguntas a respeito da atuação MDR, eu encaminho ao Fred, mas tem uma pergunta aqui que fala: muitos estados emitem a outorga para irrigação com base no mês de maior demanda. Como a ANA poderia fomentar a emissão de outorga sazonal, que seria mês a mês, né, nos estados, considerando que muitos usuários baianos se acham donos da água ou do volume outorgado e reservam água em reservatórios fora do rio, sem a necessidade de irrigação, apenas para reservar a água? De forma bem simplificada, assim, eu desconheço essa questão da reservação, né, nessa região, mas de forma geral a ANA ela faz articulação com os estados, né, procurando desde a adesão dos estados ao sistema de regulação federal, o REGLA da ANA, né, que já tem a questão da outorga sazonal implementada. Então, a ANA procura, junto aos estados, né, que a ANA é responsável não só pela gestão dos rios de domínio da União, obviamente, mas para articular e fomentar os estados, né, e para isso a gente tem o Progestão e outros pró-comitês e outras iniciativas da ANA, mas a gente tem que lembrar também que o sistema é descentralizado, né, os órgãos gestores nos estados, eles têm total autonomia para definir os seus parâmetros e critérios em articulação com comitês de bacia e com outros atores previstos na política. Então, a ANA procura fomentar, assim, a outorga sazonal e processos automáticos de outorga, né? Por exemplo, como acontece na ANA, mas a gente tem que também ter essa visão federativa, né, de que nós estamos num sistema descentralizado, os estados também têm sua autonomia e a gente precisa pensar que isso demanda uma articulação até muitas vezes dos próprios produtores com o estado, né, na busca de melhores soluções com relação a esse tema. No Polo do Oeste Baiano, né, recentemente instalado pelo MDR, a questão da outorga é uma questão bastante cara, né? Então, não sei se o próprio Fred gostaria de complementar um pouco da sensação dos produtores, né, na oficina do Polo do Oeste Baiano, até por ser uma área também de irrigação com água subterrânea, né, que há toda uma discussão e um debate em torno desse uso da água subterrânea que não é tão comum no Brasil, né? Boa parte das nossas lavouras são irrigadas com água superficial. Perfeito. Exatamente. Teve uma demanda mesmo sobre outorga, porque no estado da Bahia tem, na verdade, sim, só para iniciar, a outorga
de água subterrânea ela é concedida pelo Estado, né? Mesmo que o aquífero ele transceda em mais de um estado, mas aí não vai ser a ANA que vai conceder a outorga, né? Vai ser o Estado. E lá tem uma legislação que ela limita, né, algumas outorgas, e o pessoal não é muito satisfeito com isso. Por exemplo, um poço não pode ter uma distância mínima de outro, acho que é 200 metros. Então, às vezes, a pessoa está fazendo um poço num ponto e quer fazer um outro poço a 150 metros, mas é o mesmo aquífero, então eles não veem muita lógica nisso. É um ponto que eles querem trabalhar junto ao órgão que concede a outorga. E eu queria também fazer só mais um destaque nessa questão da outorga sazonal, porque às vezes os telespectadores, alguns, não são da área, né, e às vezes tem uma noção um pouco distorcida também da irrigação. O Tiago comentou no começo dessa questão da irrigação, né, em regiões que tem uma quantidade de chuva satisfatória, e é um termo que está surgindo bastante aqui, né, em alguns territórios, aqui em Cristalina, aqui no Centro-Oeste principalmente, que é a irrigação por salvamento. O que seria? Os agricultores, eles têm a irrigação implantada e eles só fazem um complemento, né, de água nos períodos que chove pouco, que a gente chama veranico. Então, por exemplo, aqui no Centro-Oeste mesmo, que começa a chuva agora em outubro, às vezes chove um pouquinho, o produtor planta, e aí às vezes fica um período de 8, 10 dias sem chover. Se a pessoa não tem irrigação, pode ser que ele esteja com a sua lavoura comprometida. Então, quem tem irrigação, eles fazem essa irrigação de salvamento. Então, eles, né, fazem essa irrigação no período chuvoso, que as pessoas às vezes pensam que não, que é só no período seco, né, no nosso inverno aqui. Então, a irrigação sazonal ela é muito importante por conta disso, porque a gente quer, na verdade, uma quantidade maior de outorga num período que chove bastante. Então, o produtor aqui, ele quer só fazer 2 lavouras confortáveis. Ele quer plantar, fazer a primeira lavoura dele de soja agora, plantar de outubro, novembro, colher, e depois plantar um milho safrinha e colher bem. Ele já está satisfeito, né? E algumas culturas, né, perenes, continua a irrigação ali no período seco. Aí eu só queria fazer esse destaque aí para alguns esclarecimentos também. Correto. É isso mesmo, né, Fred? A gente vê assim que é muito oneroso se plantar no ápice da seca, né? Assim, a pessoa fazer um plantio, um pivô, operando 100% sobre água de pivô central, né? São poucos, assim, você vê no Brasil, a gente tem, a ANA já está partindo para o estudo né, do que está acontecendo dentro de cada pivô central no Brasil, ou seja, a gente já está avançando nessa frente, ou seja, de dar um olhar nessas áreas irrigadas, ou seja, como anda o consumo de água nessas áreas, e a gente vê que o padrão, né, ainda é o plantio na safra, ou seja, dos períodos chuvosos, né? Então a irrigação ainda é prioritariamente de salvamento, como você diz, né? Tem um ou outro pivô que se planta no inverno, que a gente chama, que é no período seco, mas não é a praxe no Brasil. Se tem plantação de inverno, mas nas regiões onde há realmente disponibilidade hídrica suficiente para tal, né? Não é uma praxe comum, ou seja, né? Então, foi muito bem colocado, né? Passando para uma próxima pergunta aqui, Tiago, outra pergunta. Quem determina a eficiência da irrigação para fins de outorga de água, né? Poderia nos dar uma palavrinha sobre isso? Sim, Daniel. O que os órgãos gestores fazem, né, como a ANA, são estabelecer limites mínimos de eficiência, né? Que são limites considerados bons para determinado tipo de irrigação. No caso da ANA, essas eficiências mínimas, elas estão publicadas no próprio manual de outorga da ANA. Então, ele é acessível no site da ANA ou no Regla, né, um sistema de regulação, onde os usuários podem acessar quais são esses limites mínimos, e nós também temos uma tabela sobre isso no Atlas Irrigação de 2017. E eu queria aproveitar essa fala do Fred, Daniel, e essa pergunta de eficiência, para aproveitar para falar de mais uma pergunta que está aqui para a gente, né, sobre a questão da cobrança pelo uso da água, né, pelo uso dos recursos hídricos. A cobrança como instrumento econômico, ela é mais um elemento para ajudar a combater, né, eventuais casos de reservação de água, né, porque a cobrança ela é estabelecida no âmbito dos comitês, e os mecanismos de cobrança podem prever
o próprio mecanismo em si, ele pode ter partes em que você cobra com relação ao uso efetivo, e parte do mecanismo de cobrança, ele pode ser associado à parte que você tem outorgado, autorizado, mas você não utiliza. Então, o mecanismo de cobrança, ele é uma forma de fomentar essa adequação das outorgas à realidade do que, de fato, o produtor precisa, né? Então, embora nós já saibamos que o produtor já procura fazer isso, ele tem por meio da cobrança, esse mecanismo, né? É claro que a cobrança cria uma resistência, porque muitas vezes os produtores não enxergam esse retorno da cobrança na sua atividade, mas eu entendo que isso é um processo de amadurecimento do processo de gestão. Os órgãos gestores, os comitês estão atentos a fazerem com que a cobrança tenha o seu papel cada vez mais relevante e destacado também para os setores usuários, mas isso é parte da evolução da implementação dos sistemas, né? Nós temos uma política extremamente recente, uma política aí nova, né? Que tem poucas décadas e que conta com órgãos fortes nos últimos anos, né? Atuantes, e que faz parte do processo de amadurecimento essa questão de implementar a cobrança e, ao mesmo tempo, fazer com que essa cobrança seja cada vez mais revertida de forma efetiva também para os setores usuários. Legal, gente. Eu acho que, não sei, a gente já está caminhando aqui para o final do webinar, né? Faltam aí uns 5 minutos para 6, né? Como havia acordado, acho que ficaram poucas perguntas aqui sem resposta. Não sei se o Fred quer fazer algumas palavras finais aí para a gente partir para o encerramento. E aí eu passo a palavra para o Fred, logo na sequência para o Thiago, e eu finalizo aqui com alguns recados ao público aí. Tá bom. Só vou pegar o gancho do Thiago rapidinho, dessa questão da cobrança. Prometo que rapidinho. E estou vendo mais uma pergunta aqui do Plano Nacional de Irrigação. Bom, essa questão da cobrança, né, de água, realmente eu acho que é isso que o Thiago falou. Na verdade, eu não vejo assim, tanta resistência na cobrança. Eu acho que o produtor, né, o agricultor, ele quer ver que aquele recurso, aquele dinheiro que ele está pagando, que ele seja bem investido, né, para ele, reinvestido no caso. No caso da cobrança, outorga e tudo, o que a gente já escutou, principalmente ali do pessoal de São Francisco, que teve um aumento muito, né, alto ano passado, em porcentagem, é que eles falaram que os comitês de bacia, às vezes, não tinham ações que realmente beneficiassem tanto, né, a agricultura irrigada. Realmente, esse é o principal pleito deles, né? Eles querem ser enxergados, querem ter mais representatividade dentro do plano, né, de ações dos comitês de bacia. Agora, eu não enxergo que o produtor tenha tanta resistência nas cobranças, né? Ele já é muito regulado na energia elétrica. É claro que ele quer ser cobrado um valor que ele consiga ser competitivo, né? Que ele continue no mercado e continue, né, mantendo aí a sua produção. Sobre o Plano Nacional de Irrigação, a gente está elaborando o plano de ação imediata. Ele não é um plano nacional, mas ele podemos dizer que é uma primeira aproximação do Plano Nacional de Irrigação, que ele dá um contexto geral, né, de toda dessa área irrigada no país, inclusive com a ajuda da Ana, que eu comentei no começo, quais são as diretrizes, né, que a gente vai tomar aí para a condução das nossas ações governamentais quanto à política da irrigação. E sim, então vai faltar muito pouco para a gente estar evoluindo aí para um Plano Nacional de Irrigação. Então, assim, só queria destacar que já tem um estudo robusto, né, que está sendo, que foi encomendado para a Exalc, né, uma instituição governamental também que tem uma expertise muito boa no trabalho, né, e ele está sendo elaborado. E não sei se eu posso encerrar já também, fazer minhas falas finais. Agradecer você então, Daniel, Thiago, toda a equipe da Ana, novamente aí por estar me convidando para participar, para esclarecer para o pessoal sobre muitos pontos importantes aí da agricultura irrigada. Colocaram nossos e-mails aí, a gente está à disposição, caso queiram tirar mais alguma dúvida, bater algum papo. E obrigado a todos, boa tarde. Oi, gente. Fred, Daniel, agradecer mais uma vez aí pela parceria, pelo debate, que eu acho que foi muito interessante e importante. Então, colocar mais uma vez aí que estamos trabalhando na atualização do Atlas Irrigação, né? Devemos lançar aí no final desse ano, procurando uma agenda de lançamento e atualizando as informações sobre a agricultura irrigada brasileira, com vários parceiros, incluindo o MDR, trabalho consolidado aí nos últimos 3 anos, que
que agora nós estamos chegando aí na reta final. E agradecer mais uma vez ao público, à organização da ANA, e dizer que nós continuamos aqui na batalha diária, né, pela gestão dos recursos hídricos e também pelo desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada no país. Muito obrigado. Obrigado, Fred, obrigado por aceitar nosso convite, excelentes explicações aí, explanações, o MDR está de parabéns aí no fomento a essa iniciativa dos polos nacionais de irrigação. Obrigado, Thiago, pela clareza das explicações e tudo mais, né, como os dois disseram, eu também reforço aqui que nós estamos à disposição. No link aí tem uma série de publicações relativas ao uso da água nos recursos hídricos, ao uso da água na agricultura irrigada, desculpa. E então, assim, acessando esse link aí disponibilizado, você vai ter acesso a uma vasta lista de materiais acerca desse tema, né? Eu queria encerrar aqui agradecendo a todos, né, a todos que participaram desse evento, e foi, no meu ponto de vista, bastante interessante, bastante produtivo, tá? Deixando aqui alguns recados, né? Quem tiver interesse em obter o certificado, basta clicar no link disponibilizado no chat ao final do evento, se inscrever, responder um breve questionário e emitir seu certificado. O questionário são 4 perguntas bem simples, viu, gente, né? Nada demais, tá? O webinar, sempre ocorre toda quinta-feira o webinar de capacitação, esse mesmo webinar que vocês acabaram de ouvir, sempre todas as quintas, das 17 às 18 horas, tá? A próxima quinta, teremos um webinar sobre água e gênero na gestão de recursos hídricos, né? E depois desse webinar, depois vamos entrar num ciclo de 4 webinars, que vai falar sobre webinários sobre o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Que contaremos também com a participação do MDR nesse ciclo de debates aí, tá? Então, agradecemos a todos os participantes pela presença, né? E até a próxima semana. Uma boa semana a todos. Até mais.